Vamos determinar o potencial na borda de um disco com uma densidade uniforme de cargas. E vamos deixar dois exercícios propostos para discos com densidade não uniforme. Vamos ver que calculando o potencial na borda do disco, o disco com densidade uniforme, esse potencial é diferente no centro e na borda. E vamos ver no que isso implica. Depois teremos dois exercícios propostos para se determinar o potencial no eixo do disco. O primeiro com uma densidade de cargas que varia radialmente e o outro num disco em que a densidade varia azimutalmente, ou seja, varia com θ. Para os dois serão dadas as respostas. Vamos lá. Vamos determinar o potencial na borda de um disco com uma densidade uniforme de cargas. Vamos usar coordenadas retangulares x, y com o centro do disco na origem. Para resolver, vamos usar uma corda que liga o ponto P à borda do disco. Vamos lembrar de geometria que sempre nós temos um triângulo retângulo no interior do círculo quando a gente pega como hipotenusa a reta interna ao círculo, passando pelo seu centro e sendo os catetos as cordas internas. Vamos chamar esse ângulo da corda em relação à hipotenusa de θ. Agora, se eu variar o ângulo θ de π sobre 2 a menos π sobre 2, ou no sentido contrário, eu vou ter diferentes comprimentos de corda, mas essas cordas vão definir todos os pontos do disco. Então, o truque é calcular o potencial de uma corda e varrer essa corda de um ângulo de menos π sobre 2 até π sobre 2, e fazendo isso eu vou ter o potencial devido a toda a distribuição. Então, vamos primeiro determinar o potencial de uma corda. Mas antes vamos guardar essa relação geométrica entre o diâmetro e o comprimento da corda, que a gente vai precisar dela. Pegando a corda de comprimento W, encerrada em um ângulo dθ, um elemento de área dA posicionado a uma distância U, nesse elemento eu tenho uma quantidade de cargas dQ, que vai gerar em P um potencial infinitesimal dφA. O elemento de área está aqui, então a quantidade de cargas dQ fica desse jeito. Assumindo que o potencial é nulo no infinito, o potencial dφA no ponto P devido a esse dQ vai ser dado por kdQ sobre U. Então, esse é o potencial apenas das cargas que estão no elemento dA. A gente pode calcular agora de toda a corda, e para isso basta integrar esse dφA de U igual a zero até U igual a W. E o resultado vai ser o potencial de uma corda, um potencial infinitesimal dφ. O dφ vai ser o dφA integrado de U igual a zero até U igual a W. E lembrando que o sigma é constante, a gente tem isso. O potencial final devido a todo o disco vai ser a soma desses potenciais infinitesimais das cordas, uma integral sobre a distribuição, que acontece quando varremos o θ de menos π sobre 2 a π sobre 2. Substituindo o potencial dφ, a gente tem então a solução montada. Daqui para frente é a parte algébrica. Fazendo a álgebra, lembrando que o sigma é constante, e substituindo o k, o resultado fica sendo isso aqui. Vamos agora comparar esse potencial com o potencial no centro do disco. Vamos comparar então o potencial no centro e na borda. Obtivemos anteriormente essa fórmula para o potencial ao longo do eixo do disco. Então, em z igual a zero, que é no plano do disco, a gente tem isso. Para comparar, vamos ver a razão entre o potencial nesses dois pontos. O φ da borda com o φ no centro vai ser mais ou menos 0,64. Ou seja, o potencial na borda é menor. É em torno de 64% do potencial no centro. Portanto, o disco com densidade uniforme de cargas ele não é uma equipotencial. Vamos ver mais adiante o que isso implica. Antes disso, vamos calcular numericamente o potencial no centro e na borda. Vamos pegar um disco de raio de 5 centímetros e ver esse potencial quando as cargas forem positivas ou negativas, e uma densidade de menos e mais 1 picocoulomb por centímetro quadrado. Vamos colocar primeiro a densidade de acordo com o sistema internacional. Com cargas negativas eu tenho a fórmula na borda, substituindo vai dar aproximadamente menos 18 volts.
e no centro, aproximadamente menos 28,2 volts. Portanto, o potencial na borda é maior que no centro. Para a carga positiva, a única coisa que vai mudar é o sinal. Assim, eu vou ter na borda mais ou menos 18 volts e no centro mais ou menos 28,2 volts. Portanto, agora no centro o potencial é maior. Vamos ver o que isso implica. Um disco como esse que a gente está tratando, a gente consegue ir esfregando um tecido num disco plástico bem fino. Vamos analisar aqui na ótica de carga positiva, que ela é mais fácil de desenhar. Tenho isso, um potencial menor na borda. E entre esses dois pontos, como fica o potencial? Será que é uma coisa assim, com tantas variações ao longo do raio? Como foi comentado anteriormente, o potencial ele é muito semelhante à temperatura. Então você pode sempre imaginar que a função φ, a função potencial, ela é bem semelhante ao que acontece quando a gente tem temperatura. Imagine que aqui no centro, onde o potencial é maior, eu tenha uma churrasqueira e na borda o churrasqueiro. A temperatura na churrasqueira naturalmente é maior e vai ter essa região entre os dois, uma região de transição da temperatura. Partindo da churrasqueira, a temperatura vai diminuindo em direção ao churrasqueiro. Mas essa temperatura não sofre variações bruscas, como o dessa curva aí que foi proposta. E isso aplica-se também para o potencial. A função potencial ela não tem variações bruscas. Ela é sempre uma coisa bem suave, como temperatura. Então, esse comportamento doido aqui está descartado. O que eu posso afirmar com certeza é que próximo aos pontos, a curva deve ser relativamente suave, como essa aqui. E entre os dois, nessa região de transição, vai ter uma curva suave, mas vamos deixar como uma reta. Com esse tipo de comportamento do potencial, a gente tem que o gradiente vai apontar sempre em direção ao centro. E se é isso que acontece na superfície do disco, então a gente tem nesse local um campo elétrico apontando do centro para a borda. E estando o disco com cargas positivas, eu tenho então forças radiais de dentro para fora sobre essas cargas, desse jeito aqui. Quando as cargas são negativas, o potencial é mais elevado na borda. E tudo aqui vai ficar invertido. A gente vai ter esse cenário, um campo elétrico em direção ao centro e forças nas cargas, forças radiais em direção à borda. Portanto, tanto num caso como no outro, eu vou ter sempre forças radiais nas cargas orientadas do centro em direção à borda. E o que vai acontecer se as cargas puderem se deslocar? Vamos ver. Primeiro vamos rever tudo. Então, se eu tiver um disco com densidade uniforme, eu tenho um potencial diferente no centro e na borda. Graficamente a gente tem isso, uma densidade constante e um potencial mais ou menos desse jeito, ou seja, com diferentes valores ao longo da posição radial. Então, esse disco não é uma equipotencial. E, em consequência, eu vou ter força nas cargas, uma força orientada do centro para a borda. Agora, se as cargas forem livres, as cargas vão se deslocar pela ação dessa força. E a gente vai ter alguma coisa parecida com isso, uma densidade superficial mais elevada na borda, ou seja, cargas mais concentradas nessa região. E o disco vai ficar com o mesmo potencial em seus diversos pontos. Portanto, o disco vira uma equipotencial. Resumo. Determinamos o potencial na borda e no centro de um disco com uma densidade uniforme de cargas. Assumindo que o potencial no infinito é igual a zero, obtivemos na borda o potencial dado por isso e no centro por essa fórmula aqui. O potencial é diferente nos dois pontos e, portanto, o disco não é uma equipotencial. Depois vimos que existe um campo elétrico na superfície do disco. E se o disco tiver carga positiva, esse campo elétrico aponta para fora do disco, e se a carga for negativa, ele aponta em direção ao centro. E devido à ação desse campo, temos uma força nas cargas, sempre de dentro para fora, independente se o disco estiver com cargas positivas ou negativas. E que se as cargas puderem se deslocar, a gente vai ter sempre um acúmulo maior de cargas na borda do disco. É isso aí. Aqui é um exercício de um disco que se encontra no plano XY e seu centro na origem. E tem uma densidade de cargas que varia conforme αr², sendo esse α uma constante. Suponha que o potencial é nulo no infinito. Primeiro verifique a unidade da constante α e depois faça um gráfico do sigma versus r
e determine a carga total no disco. Aqui nessa figura, ela ilustra uma distribuição uniforme. Está dividido em 12 partes. Faça um desenho semelhante, colocando as cargas em cada uma dessas partes, de modo que ilustre a densidade de cargas dada. Se quiser, pode escrever legendas na figura, tipo aqui mais cargas, menos cargas, sem cargas, por aí fora. Depois determine o potencial no eixo, na sua parte positiva, e em seguida normalize a equação desse potencial com beta igual a z sobre o raio do disco. Depois faça um gráfico e comente quanto ao máximo e como ele se comporta quando o beta aumenta. E finalmente, mostre o que acontece quando o beta vai para infinito. Para isso, primeiro veja como fica a fórmula para beta muito maior que 1, e depois use essa fórmula e calcule o limite quando beta vai para infinito. Aqui um exercício de um disco no plano XY e o seu centro na origem, com uma densidade que varia conforme α seno ao quadrado de θ, sendo esse α uma constante. Suponha que o potencial é nulo no infinito. Primeiro verifique a unidade do α, e depois faça um gráfico do sigma versus o θ, e também determine a carga total Q no disco. Aqui nessa figura, ela ilustra uma distribuição de cargas uniforme sobre o disco. Faça um desenho semelhante, colocando cargas em cada uma das partes, de modo que ilustre a densidade de cargas dada. E de novo, se quiser, pode escrever legendas na figura, tipo mais cargas aqui, menos cargas, sem cargas e por aí afora. Depois determine o potencial no eixo, na sua parte positiva, e depois mostre que a equação normalizada com beta igual a z sobre o raio do disco dá isso aqui. É isso aí.